Eu sou Bashar. Falo a você a partir de um ponto de consciência que não está separado do seu, embora costume parecer distante da forma humana. Não venho como Salvador, não venho como autoridade, não venho para ser seguido. Venho apenas como um espelho de um estado de coerência que você mesmo é capaz de sustentar. Esta comunicação não ocorre no som das palavras. As palavras são apenas o veículo mais lento. O que realmente acontece aqui é um ajuste de campo, uma reorganização sutil, uma lembrança que não precisa ser aprendida, apenas permitida. Respire. Antes de qualquer entendimento, permita que o corpo esteja presente. Porque o corpo sabe antes da mente. O corpo reconhece frequências muito antes de elas se transformarem em pensamento. O que você sente agora, mesmo que seja apenas um leve silêncio interno, uma atenção diferente, ou até uma resistência, já é parte do processo. Existe uma oscilação atravessando a realidade neste exato momento. Não é futura. Não é simbólica. Não é um conceito espiritual. É um movimento real de reorganização de campos de consciência. E você não precisa acreditar nisso para que esteja acontecendo. Você já está dentro dela. A mente humana foi treinada para esperar eventos, algo que começa, algo que termina, algo que pode ser marcado em um calendário. Mas o que ocorre agora não se comporta dessa maneira. Não há um início oficial. Não haverá um encerramento visível. Há apenas uma mudança gradual de coerência, como o ajuste fino de um instrumento que sempre esteve desafinado, mas que aprendeu a funcionar assim. Durante muito tempo, vocês chamaram desconforto de normalidade. Chamaram ruído interno de identidade. Chamaram sobrevivência de vida. Isso está mudando. E não porque alguém decidiu que deveria mudar, mas porque o nível de consciência que vocês estão começando a sustentar não consegue mais operar dentro dessas distorções sem gerar colapso interno. Vocês sentem isso como cansaço profundo sem causa clara. Como desinteresse por coisas que antes pareciam essenciais. Como uma dificuldade crescente em sustentar máscaras emocionais. Isso não é falha. Isso é o sistema dizendo: não é mais possível viver desconectado de si mesmo. Existe um ponto na linha do tempo, e compreenda que a linha do tempo não é linear, em que a versão de você que já atravessou essa reorganização envia sinais de volta para o agora. Esses sinais não vêm em forma de imagens claras ou previsões exatas. Eles vêm como sensação. Sensação de urgência sem medo. Sensação de que algo precisa mudar, mesmo sem saber o que. Sensação de que o tempo está estranho, rápido demais, denso demais, ou irregular. Isso é ressonância temporal. Você não está antecipando o futuro. Você está lembrando dele. Mensagens verdadeiras não esperam preparo intelectual. Elas surgem quando o campo interno atinge coerência suficiente para não rejeitá-las automaticamente. É por isso que muitas pessoas escutam as mesmas palavras e apenas algumas sentem o impacto. Não é sobre entendimento. É sobre compatibilidade vibracional. E compatibilidade não se constrói com esforço. Ela emerge quando a resistência diminui. Agora, permita que algo seja dito com clareza, porque isso dissolve muitas ilusões humanas. Você não precisa se tornar nada. Você não precisa evoluir para ser digno. Você não precisa consertar sua vibração. Tudo isso são narrativas baseadas na ideia de falta. O que está acontecendo agora não é uma subida hierárquica. Não é você indo para um nível superior. É uma retirada gradual de filtros que distorciam sua própria percepção. Você sempre foi isso. A diferença é que agora está começando a lembrar sem medo. O maior medo do ser humano não é a morte. É a dissolução da identidade. É o momento em que aquilo que você acreditava ser começa a perder consistência. Quando papéis caem, o ego entra em alerta. Quando histórias se desfazem, a mente entra em pânico. Quando certezas desaparecem, o corpo reage. Vocês chamam isso de crise espiritual. Nós chamamos de realinhamento. Vocês foram ensinados a definir quem são através de funções, profissão, relacionamentos, dores,
traumas, histórias passadas. Isso criou uma identidade estável, porém rígida. Agora, essa rigidez se torna incompatível com o campo que se instala. A nova coerência não tolera fragmentação interna. Você poderá perceber isso de forma muito prática. Dizer algo que não sente mais gera desconforto imediato. Permanecer onde não há verdade drena energia rapidamente. Ignorar a intuição cria sintomas físicos mais claros. Não é punição. É feedback acelerado. O universo não está se tornando cruel. Ele está se tornando honesto. E a honestidade, para uma consciência acostumada a negociar consigo mesma, parece violência. Observe ao seu redor. Observe o colapso de narrativas coletivas, sistemas, lideranças, verdades absolutas. Observe sem entrar em desespero. O que você vê não é destruição aleatória. É a consequência natural de estruturas construídas sobre medo, controle e separação tentando sobreviver em um campo que exige coerência. Estruturas baseadas em medo precisam de inimigos. Estruturas baseadas em controle precisam de ignorância. Estruturas baseadas em separação precisam de conflito. O campo que se instala não sustenta isso por muito tempo. Por isso, tudo o que depende de divisão começa a falhar. E aqui existe um ponto importante. Você não está aqui para lutar contra isso. Você não está aqui para salvar ninguém. Você não está aqui para convencer. Você está aqui para ancorar uma frequência. Isso significa algo muito simples e, ao mesmo tempo, muito profundo: viver em coerência interna. Quando você vive em coerência, você não precisa fazer nada além do que já faz. Seu campo reorganiza o ambiente ao redor silenciosamente. Pessoas que ressoam se aproximam. Situações desalinhadas se desfazem sem esforço. A mente chama isso de perda. A consciência chama isso de precisão. Agora, permita que eu diga algo que pode provocar resistência, mas que é essencial. Nem todos escolherão atravessar isso conscientemente. E isso não é erro. Não é fracasso. Não é condenação. Cada consciência escolhe o ritmo que consegue sustentar. Alguns optarão por se apegar às velhas estruturas até o último momento. Outros buscarão distração. Outros tentarão impor controle externo. Não cabe a você julgar. Não cabe a você corrigir. Cabe apenas permanecer verdadeiro consigo. A compaixão verdadeira não tenta arrastar o outro para fora da experiência que ele escolheu viver. Ela permanece disponível sem se perder. Se em algum momento você sentiu que não pertence completamente a este mundo, isso não é rejeição da Terra. É memória de amplitude. É lembrança de estados de consciência onde identidade não é prisão, mas fluxo. Vocês não vieram aqui para escapar do planeta. Vieram para ampliar a experiência dele. E agora chegamos ao ponto mais delicado desta transmissão, aquele que dissolve a última ilusão de controle humano. Você já escolheu estar aqui. Antes do nome. Antes da história pessoal. Antes do esquecimento. Você escolheu este período específico, este intervalo de instabilidade, este momento de transição. Não porque fosse fácil, mas porque era fértil. Porque oferecia a oportunidade rara de ancorar coerência em meio ao caos. Nada do que você viveu foi desperdício. Nada foi erro. Nada foi atraso. Cada dor refinou sua sensibilidade. Cada perda abriu espaço interno. Cada ruptura enfraqueceu estruturas que não suportariam o que você está se tornando. E agora, lentamente, você começa a perceber algo libertador. Você não precisa correr. Você não precisa provar. Você não precisa chegar. O medo perde função quando não há mais para onde fugir. A pressa se dissolve quando o agora se torna habitável. O futuro deixa de ser ameaça quando você percebe que ele já está dialogando com você através da intuição. Permita que o silêncio se instale por um instante. Nesse silêncio, algo se reorganiza. Você não sairá desta transmissão diferente no sentido dramático que a mente espera. Você sairá mais alinhado, mais presente, mais sensível à própria verdade. E isso muda tudo. Porque a partir desse ponto,
Escolhas que antes eram difíceis se tornam óbvias. Não porque você pensou melhor, mas porque é algo em você simplesmente não consegue mais escolher contra si mesmo. E esse é o verdadeiro despertar. Não luzes. Não visões. Não promessas. Apenas coerência. Eu sou Bashar. E esta transmissão não termina quando as palavras cessam. Ela continuará se revelando nos próximos dias, nas pequenas decisões, nas pausas inesperadas, nos momentos em que você sentirá claramente: isso sim, isso não, sem culpa, sem justificativa. Quando isso acontecer, confie. Você não está se perdendo. Você está se lembrando. E isso é irreversível.